bate-papo na estância. Hoje estou conversando com os meus pais, Edevar e Eunice, nessa segunda-feira, 25 de julho. E o pai também frequentou a Universidade Federal de São Carlos, pai. O que estudou lá? Como foi essa experiência lá na Faculdade de São Carlos? Eu havia feito o curso técnico em Química Industrial e isso começou a abrir as portas para mim na cidade de São Carlos. Aí então fui chamado a prestar um concurso público que era na Escola de Engenharia de São Carlos. E fui feliz, que eu era muito dedicado nos estudos, como sempre, gostei de estudar, gostei de ensinar e fui aprovado e passei neste concurso. Aí, passado um tempo, fui chamado a exercer a função de técnico de laboratório na Escola de Engenharia de São Carlos. Então foi uma época bastante difícil para a gente trabalhar 44 horas por semana, naquele tempo era 44 horas semanais, mas nós por aprendido, valeu a pena. E depois, no ano que ele nasceu, que o Gilberto nasceu, também eu prestei o vestibular para a Universidade Federal de São Carlos, na licenciatura em Física. Então eu trabalhava 44 horas semanais pela Escola de Engenharia de São Carlos e aí fazia o curso, bastante puxado, mas com muita força. À noite, o sono às vezes vinha, a gente tinha que dar um jeitinho de tapear o sono e ficar estudando, porque no dia cedo tinha que levantar de manhã e ir para a Universidade Federal, ficava até meio-dia e pouco, voltava e aí então ia trabalhar na engenharia e cumpria assim 44 horas semanais. Foi difícil conciliar tudo isso, mas valeu a pena, porque a gente venceu. Acabei concluindo o curso de licenciatura em Física e com habilitação em Matemática e em Química, que são as minhas 3 prediletas matérias. Não que as outras não sejam, gosto de todas as duas também, mas o meu gosto mesmo era ensinar, transformar o aluno do não saber para o saber. Foi muito bom para mim. E mãe, naquele tempo em São Carlos, então até os 6 anos de idade, estava em São Carlos até os meus 6 anos. Recorda de mais alguma coisa interessante lá em São Carlos? Me levava na igreja, alguma coisa assim? Filho, eu levava você na igreja, toda quarta-feira seu pai ia dar aula no colégio e eu ficava na catedral, na missa. E você era uma criança muito boazinha, muito calma, todo mundo queria ver você, vinha elogiar você. E você foi crescendo dentro da igreja, graças a Deus. E tem uma parte que eu esqueci de comentar, que alguém me pediu para comentar. Com quantos quilos você nasceu? Você nasceu com 2 quilos 350 gramas. Mas foi muito bom. Ok, então, e depois, em 76, vocês retornaram a Lençóis, eu já com 6 anos de idade, e o pai foi lecionar em Lençóis. Como foi a experiência de ser professor? Sim, Lençóis, mas tem uma passagem bonita que ela estava contando ali, que como foi o primeiro dia de você? Quando chegou em casa com o nenê do hospital, você falou que ficou inesquecível para você, como foi? Tinha depressão pós-parto, né? Pus o neném na cama e comecei a chorar, dizendo que eu não teria capacidade de criá-lo, porque ele era muito pequenininho, né? Aí, teu pai, com muito carinho, muito jeitinho, conversou comigo e falou, nós vamos criar juntos, se Deus quiser. Assumiu a mamadeira, a primeira mamadeira quem fez para você foi ele. Aí a gente foi aos poucos se adaptando, né? Eu sempre trabalhei ajudando a criar crianças, mas quando é da gente é diferente, né? Foi assim, um pouco chocante, mas a gente superou e venceu. E hoje somos felizes e agradecidos a Deus por tudo isso. Que bacana, então a primeira mamadeira foi feita pelo pai. Olha aí. Foi muito amor, ela estava assim, aquele desespero, aquele tempo não se falava em depressão, assim, sabe? E eu acho que a depressão deve ir para outra constelação, não se falava. Mas aconteceu o seguinte, que ela chorava, não sabia, não vou conseguir criar, eu olhava aquele bebezinho ali na cama, que nasceu prematuro, aquela coisa toda, e conseguimos, com a graça de Deus, você está aqui hoje, 46 anos. Hoje, então, uma das suas paixões foi ser professor. Fala um pouquinho disso, também alguma experiência interessante? Ser professor
Era um sonho que eu tinha. Gostaria de ensinar, de poder passar para o aluno aquilo que ele não sabia. Quando o aluno dizia para mim, professor, não estou entendendo nada. O aluno às vezes fala, você está explicando. Eu falava, que bom você não está entendendo nada. Sinal que você já está preocupado em aprender, em entender. Então, é meio caminho andado. Então, foi para mim dar aula, chegando em Lençóis Paulista, trouxe os livros todos nas caixas, encaixotados, nem imaginava em dar aula. Mas ficaram sabendo que eu era professor, estava em Lençóis e parado, vamos dizer, sem dar aula, com outra atividade, ajudando os problemas do sítio com meu pai. Aí fui chamado a substituir um professor, isso foi já em 77, mudamos para Lençóis dia 15 de agosto de 76, em 77, então nós já fomos chamados para dar aula e ficamos lá até ficar estável na missão de professor. Então, este foi a minha finalidade. Trabalhava com os alunos do segundo grau, em técnico de secretariado, e dava as 3 disciplinas, matemática, física e química, a minha paixão. E teve também o episódio do aluno Éder, muito interessante. Sim, tantas coisas bonitas que aconteceram, e essa também ficou inesquecível. Você lembrou bem. O Éder Pires de Camargo é um aluno que eu fiquei conhecendo ali na sala de aula. Fui chamado a substituir um professor, entrei na classe pela primeira vez. E observava o jeito daquele aluno, assim, preocupado em querer aprender, sentado lá nas últimas carteiras, mas ele queria aprender. Falei, será, como que eu poderia ajudá-lo, né? Soubesse sem ele perceber. Aí quando bateu o sino para o recreio, os alunos saíram todos, inclusive ele, e ficou um colega dele ali, que eu tomei a liberdade de fazer uma pergunta. Olha, me diga para mim, esse aluno, o Éder, ele tem algum problema? Conta, eu gostaria de poder saber assim. Tem, professor, ele tem deficiência na visão, não tem visão, não enxerga direito, não tem visão. Muito bem, eu, como quem não quer nada, fiquei calmo, quer voltar. Aí voltaram para a sala de aula, continuei dando aula normal, continuei observando o jeito dele, e sem perceber, eu fiz uma pergunta que valia assim para que todos os alunos tivessem um modo de raciocinar. Conclusão, ele levantou a mão e disse assim, olha, eu sei o que significa isso, significa queda livre. Sabe aquela história que você está dando uma aula assim, de repente o pozinho do giz, você vai apagar a lousa, ele cai, ele solta de lá e desce, forma até um risquinho assim. Eu falei, olha o que aconteceu aqui agora, o pozinho de giz desceu em queda livre, caiu então, em queda livre pela força da gravidade. Então ele falou exatamente isso que eu tinha dito, esse aluno. Então eu aproveitei aquele momento e falei, faz o seguinte, você sabia que você tem o potencial dentro de ti? Você pode e deve seguir em frente. Não, professor, vamos ver. Olha, faz o seguinte, vem sentar aqui para frente, eu falei depois, longe dos outros alunos para ele. Você tem um potencial enorme consigo, é só saber aproveitar isso aí. Professor, E ele veio, ficou mais perto de mim, nas próximas aulas, tudo, e foi indo, se transformou no melhor aluno. Hoje, passaram-se o tempo, e ele já escreveu livros para deficientes, cegos, tudo isso. O nome dele é Éder Pires, né, de Camargo, e ele tem, inclusive, se apresentado em vários lugares, aí, dando palestra, tudo. Hoje ele é considerado o primeiro nesta área de ensino. Inclusive fez doutorado, muito interessante essa história, e sempre recordo do senhor, até em entrevistas, até na TV Globo já deu entrevista. Bate-papo na estância, estou conversando hoje com os meus pais, Edevar e Eunice, daqui a pouquinho
a terceira parte da nossa conversa.